Boa noite, meus queridos alunos da Sala 1. Embora não possamos estar juntos nesse primeiro momento fisicamente, a gente não vai deixar em nenhum momento vocês desamparados, nem tampouco deixar a qualidade de nossos encontros cair. Peço desculpas a vocês por não ter disponibilizado mais cedo esse material, mas a gente estava em fase de teste de alguns editores de vídeo para que a gente possa transmitir o melhor software para vocês e proporcionar a melhor qualidade possível do nosso conteúdo. Como primeiro encontro, através dessa videoaula, a gente vai facilitar aí para vocês a correção do primeiro exercício e revisar alguns tópicos que nós vimos aí ao longo dos nossos 6 primeiros encontros. Vocês receberam um exercício semana passada, deixei vocês à vontade para elaborar, para tirar dúvidas. E assim, já é uma pegada mais ou menos como a gente vai cobrar nas nossas avaliações, tá certo? Então, nossas avaliações a gente cobra basicamente o que a gente tem no exercício, a gente não procura inventar tanto. Então, a gente vai dar uma misturada do Sistema Financeiro Nacional com a questão de ICMS e também exercitar a parte de cálculos, tá certo? Então, o que é que a gente tem nesse primeiro momento? A gente vai revisar, primeira coisa, o nosso conceito de tributo. E o que é o nosso conceito de tributo? Primeira coisa, tributo é algo que se arrecada com a natureza de se manter os serviços públicos, de se manter a máquina pública, e ele tem uma natureza de arrecadação obrigatória de acordo com os fatos geradores de cada tributo. Então, a gente sempre bateu muito nisso, porque as pessoas às vezes acham que tributo e imposto é a mesma coisa, e a gente sabe que imposto é apenas uma das subdivisões dos tributos. Então, dentro do conceito de tributo, nós temos prestação pecuniária compulsória. Por que essas palavras estão destacadas? Pecuniária, porque ela obrigatoriamente ela é paga em moeda corrente, ela é paga em dinheiro, ela é paga em unidade monetária. E compulsória porque ela é obrigatória, não tem jeito. Se você é contribuinte de algum tipo de tributo, salvo exceções de imunidade e isenção, você é obrigado a contribuir. Então, além de você ter que pagar em moeda corrente, é obrigatório essa contribuição. E outra coisa, que não constitua sanção de ato ilícito. Mais uma vez, o que é que a gente falou tanto em sala de aula? O que é um ato ilícito? É praticamente pagar uma multa de algo que você infringiu uma legislação. A gente falou muito dos exemplos de multa de trânsito. Então, quando chega um boleto da STTP na sua casa, quem já recebeu, como eu já recebi, por algum tipo de infração, seja por excesso de velocidade, seja porque dirigiu sem cinto. Então, quando você recebe esse tipo de notificação, foi porque você descumpriu uma legislação. Basicamente, no caso da STTP, você descumpriu o que estava previsto no Código Brasileiro de Trânsito. Então, esse descumprimento de lei, o que você paga de penalidade por descumprimento de lei, não é considerado tributo. Então, isso é sanção de ato ilícito, pagamento referente a alguma ilicitude que você fez. Então, esse tipo de coisa não é considerado tributo. Tributo ele tem natureza arrecadatória, paga em dinheiro, de forma compulsória, e eles têm a natureza de acordo com as 5 modalidades, que é o que a gente vai ver a seguir. Os impostos, né? A gente viu que os impostos eles se subdividem, eles têm natureza arrecadatória da União, dos estados e dos municípios. Então, eles vão ter essas 3 subdivisões. Os 7 impostos que são da União, os impostos que são do estado e os impostos que são do município. As taxas, nós temos aí o serviço público divisível, ou seja, é um serviço público que é fornecido para toda a população ou uma parte dela, e esse serviço tem que ser, todo mundo tem que contribuir sobre alguma forma de rateio. Então, nós vimos aí que como exemplo de taxa nós temos a taxa de iluminação pública. Pelo simples fato de você ter energia elétrica na sua casa, você tem que pagar essa taxa de iluminação pública. Nós temos aí a taxa de esgoto, que está embutido dentro da nossa fatura do consumo de água. Nós temos também as taxas da junta comercial, nós temos as taxas de coleta de lixo. Então, sempre quando é algum serviço público colocado à disposição da população, pode ser instituído essa questão da taxa. A contribuição de melhoria, ela decorre quando há valorização imobiliária decorrente de obra pública, e aí nós falamos
Você está numa área que não tem calçamento, não tem nenhuma obra pública, então o valor do seu imóvel é X. Então, de repente, se coloca uma praça, se coloca um hospital, se coloca uma faculdade pública, se faz pavimentação, o valor do seu imóvel aumenta muito, assim, tem uma significativa valorização, né? E aí, no meio do caminho, a gente tem essa contribuição de melhoria como algo que pode ser cobrado porque simplesmente seu imóvel valorizou decorrente de obra pública. Então, contribuição de melhoria é aplicada nessas necessidades. A contribuição compulsória ou empréstimo compulsório, ele é acionado por decreto federal em caso de calamidade pública ou guerra. Então, se a gente não tiver nos nossos cofres do governo, nós estamos passando agora por um decreto de calamidade pública que vale até 31 de dezembro, nós estamos passando por um processo de pandemia, né? Um processo de saúde pública, de contágio, de alta incidência de contágio. O governo federal editou um decreto de calamidade pública em todo o país. E aí, se não tivesse nos seus cofres ou alternativas de arrecadação, ele poderia solicitar da gente a instituição do empréstimo ou contribuição compulsória para a gente custear essa calamidade pública. E depois o governo federal, em determinado período de tempo, ia ressarcir em dinheiro essa contribuição compulsória, certo? Então, em caso de calamidade pública ou guerra, esse tributo pode ser instituído. As contribuições especiais ou parafiscais, elas são para manutenções de categorias profissionais, no caso das anuidades do Conselho Regional de Contabilidade, de OAB, de CRM, de CREA. Então, assim, a anuidade que você paga tem natureza tributária, que é para manter o exercício e a fiscalização de sua atividade profissional. E no meio do caminho também, a contribuição especial mais famosa que nós temos é a contribuição para o INSS. A contribuição que a gente, tanto os patrões como os empregados, descontam de seus vencimentos. No caso do patronal, ele paga um percentual em cima do salário dos colaboradores. E esse tipo de contribuição, ela tem a característica de parafiscal porque é para manter a Seguridade Social, ou seja, financiar no futuro as aposentadorias de quem está contribuindo no período presente. As contribuições especiais ou parafiscais, elas têm destinação específica. O que significa isso? Por exemplo, nós pagamos, sei lá, imposto de renda. O imposto de renda é para manter a máquina pública, federal, estadual, municipal, de acordo com a sua destinação. No caso da contribuição para o INSS, esse dinheiro tem que ser destinado especificamente para o INSS. Então, a gente contribui para algo destinado especificamente, não é divisível só para custear a máquina pública. Ele é destinado especificamente para aquele órgão. Então, se eu contribuo para o CRC, então o meu dinheiro vai ser para manutenção do conselho e também fiscalização da atividade profissional. Ele não pode ter nenhum desvio de finalidade. O que não acontece, por exemplo, com os impostos, que eu posso pegar a arrecadação de imposto e pagar servidor público, eu posso pagar juros da dívida, então não tem tanto essa necessidade de vínculo como tem nas contribuições parafiscais. Então, botem na cabeça de vocês, impostos, tá certo? É uma modalidade de tributo. Tributo é toda aquela prestação pecuniária compulsória que não caracterize sanção de ato ilícito. Então, no meio do caminho, o conceito de tributo vai muito mais além do que o conceito de imposto. Imposto é só uma subdivisão do tributo, tá certo? Então, dentro das espécies de tributo, nós temos aí impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição compulsória ou empréstimo compulsório e contribuições especiais ou parafiscais. E lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta ou qualquer debate, vocês podem colocar tanto nos comentários do YouTube, como no nosso grupo do WhatsApp da turma. O importante é que vocês leiam esse material com calma no tempo de vocês e que a gente possa incentivar esse debate. Sobre a classificação dos impostos, a gente tem os impostos da União, ou seja, arrecadados para o governo federal. Nós temos os impostos dos estados e nós temos os impostos dos municípios. Então, a União, por ser o órgão maior, ele tem mais, assim, dentro da Constituição Federal,
ele tem mais itens onde possam ser cobrados os impostos. Então, nós temos os impostos sobre a importação de produtos, ou seja, simplesmente pela chegada de produtos por meio terrestre, marítimo ou aéreo. É devido o imposto de importação, qualquer produto que venha através de meio marítimo, aéreo ou terrestre do exterior, é devido o pagamento do imposto sobre a importação. Do mesmo jeito, a saída por meio terrestre, marítimo ou aéreo de alguma mercadoria brasileira para o exterior é devido ao pagamento do imposto de exportação. O imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza é o camarada que mais se arrecada em termos de impostos no Brasil, né? A gente tem os impostos de renda sobre salário, sobre rendimentos de aplicações financeiras, sobre investimentos, sobre juros ao capital. Então, o imposto de renda ele pega quase tudo. Praticamente tudo que é renda. Renda é o nosso produto do capital ou do trabalho. Produto do trabalho é o nosso trabalho do dia a dia, é o nosso prolabore, é o nosso honorário. Ou seja, tudo que é fruto do trabalho é devido ao pagamento de imposto de renda. E o que seria o produto do capital? O aumento de patrimônio, a valorização de um imóvel, o crescimento de um investimento. Então, sobre essa valorização também é devido o imposto de renda. Então, valorização do capital e do trabalho. Então, isso é o conceito de renda e o imposto de renda não perdoa ninguém. O imposto sobre produtos industrializados, ou IPI, ele é devido nas etapas de industrialização, que envolve a transformação, modificação, beneficiamento, que são itens que a gente vai ver no nosso próximo assunto, que é o IPI. Então, qualquer transformação de produtos na sua composição, são várias matérias-primas virando um produto, é uma linha de montagem. Então, isso é caracterizado como industrialização. Então, sobre esses produtos industrializados, incide o IPI. O regulamento do IPI é a tabela de incidência, ou TIP, TIPI, e esse item a gente vai conversar direitinho quando se aprofundar nesse assunto. Temos o nosso amiguinho aí, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos e valores mobiliários, ou IOF. A antiga abreviação de IOF era Imposto sobre Operações Financeiras. E ele é devido no caso de qualquer operação de natureza financeira que você faça, como o próprio nome dele diz. Então, faz uma operação de crédito, pague IOF. Faz um financiamento, pague IOF. Vai viajar para o exterior e vai comprar moeda estrangeira, pague IOF. Então, é um tributo extremamente cruel na nossa legislação. Então, ele não deixa passar. E ele ficou muito mais feroz depois que a gente tinha a CPMF até 2008. Os mais antigos vão lembrar um pouquinho disso. Nós tínhamos a CPMF, que era a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, e aí sobre cada débito em conta corrente a gente pagava 0,38%. Era muito cruel a CPMF. Aí de 2008 para 2009 esse tributo foi derrubado e representava uma arrecadação de 40 milhões para o governo federal. E aí, para que o governo não perdesse essa arrecadação, ele passou a cobrar algumas coisas de IOF, como por exemplo, as cooperativas, isso foi em 2017, se eu não me engano. As cooperativas não tinham a incidência de IOF diário sobre as suas operações de crédito, passaram a ter. Então, as cooperativas passaram a ser igualadas ao banco em termos de IOF. Então, quando saiu a CPMF, o IOF deu uma engordada muito grande nas suas alíquotas. O Imposto Territorial Rural, o ITR, tá certo? Então, qualquer imóvel situado em zona rural é devido ao pagamento do ITR, e aí tem as regras de pagamentos, se eu não me engano, quantidade X de hectares é devido que você pague o ITR. E o nosso imposto sobre grandes fortunas, tem um pequeno erro de digitação, peço desculpa a vocês, mas é imposto sobre grandes fortunas. Ele existe na nossa Constituição Federal, mas ainda não existe uma lei maior que o regulamento, que o disciplina, que o dê alíquota, então ele ainda não é cobrado. Então, cabe ao nosso nobre Congresso Nacional instituir isso aí. É um instrumento de arrecadação dos mais ricos, até para compensar a máquina fiscal, mas ainda não é cobrado. Paciência. Então, na esfera federal, é uma legislação única. Então, a legislação do imposto de renda é comum em todo o território nacional. A legislação do imposto de importação, de exportação, então, é uma legislação única. A gente vai entrar agora na briga maior. Então, vamos entrar agora na briga dos estados. Então, nós temos aí os impostos estaduais. O nosso primeiro imposto estadual são 26 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos 27
regulamentos diferentes para uma mesma mercadoria de acordo com o estado em que ela penetre. Então, nós temos aí o ICMS, que é o Imposto Relativo à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e Comunicação. Então, circulou mercadoria ou serviço, ICMS. É um instrumento de maior arrecadação hoje dos estados. Nós temos um imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Então, pelo simples fato de você ter um veículo pagando anualmente IPVA, no estado da Paraíba você paga 2,5% sobre o valor de tabela FIPE, que é o valor médio de mercado do carro. Então, por exemplo, se seu carro vale 40 mil reais, você vai pagar 2,5%, que dá R$ 1.000 de IPVA. Se pagar dentro do calendário específico do estado, ganha um desconto de 10%, mas não vai deixar de pagar. E o Imposto sobre Transmissões, Causa-Mortes e Doações de Qualquer Bem ou Direito, ou ITCMD. As doações é o único tipo de provento, é o único tipo de situação que ela é isenta de imposto de renda, mas ela não é totalmente isenta de tributo. Então, a doação você não paga imposto de renda, mas é devido você pagar ITCMD. E a alíquota varia de estado para estado. Na Paraíba, se eu não me engano, a alíquota média é 2%. Então, qualquer transmissão de bens fruto de herança ou doação é devido o pagamento desse camarada aí, o nosso ITCMD. No tocante aos impostos municipais, certo? Nós temos aí o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, ou o nosso IPTU, é o período que nós estamos agora, né? Nós estávamos, não sei se prorrogou, mas a Prefeitura de Campina Grande tinha dado até o final desse mês para pagar o IPTU com 15% de desconto. Então, o simples fato de você ter um imóvel situado em zona urbana é devido de pagar IPTU. Então, se você tem uma casa e um carro, vai pagar IPTU para o município e IPVA para o estado. Não tem boquinha, você não vai deixar de pagar. Nós temos imposto sobre a transmissão de intervivos de bens imóveis e direitos reais aí dos relativos. Voltando lá para a nossa telinha do estadual, o ITCMD você paga sobre transmissão, causa-mortes e doação. Ou seja, você recebeu um bem de quem está morto. Mas se você transferir um bem de quem está vivo, você paga o ITBI. Então, a legislação ela fecha todas essas arestas. Então, a transmissão de qualquer bens entre pessoas vivas é devido o pagamento do ITBI às prefeituras locais. E o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou ISS ou ISQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Esse tipo de tributo a gente vai ver ao longo da nossa disciplina, a gente vai fazer um encontro sobre isso aí. É formalizado pela Lei Complementar 11603 e é o tributo hoje de maior natureza de arrecadação municipal, principalmente nos municípios mais organizados, que tem um sistema de informática que melhor fiscaliza as suas atividades. Então, o que é serviço é prefeitura, o que é mercadorias é estado. E aí, serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, eles não são de natureza de arrecadação municipal, eles vão do estado, assim também como os serviços de comunicação. E aí, entrando um pouquinho no nosso primeiro imposto, que a gente vai ver de forma mais detalhada, lembrando que a nossa disciplina é ICMS, IPI, ISS e fecha com PIS e COFINS. Então, na semana que vem já entra um pouquinho com o IPI, tá certo? Então, a gente ia fazer alguns detalhamentos de ICMS, mas aí no meio do caminho essa mudança nas nossas programações de aula me quebrou um pouquinho e eu vou ter que acelerar conteúdo. Mas a gente vai compartilhar algumas coisas. Eu fiquei devendo a vocês a questão do ICMS fronteira, que uma determinada aluna me perguntou. O ICMS substituição tributária, eu vou passar as fórmulas para vocês, mas a gente tem que mudar isso aí para a questão do IPI, para a gente poder dar uma adiantada boa em nosso conteúdo. O ICMS, né, nós vimos lá atrás que ele se refere a, primeira coisa, circulação de mercadorias e serviços. Segunda coisa, transporte intermunicipal e interestadual de qualquer espécie, passageiros ou cargas. E serviços de comunicação, recepção, transmissão, multiplicação de sinal de qualquer natureza. Então, o que é que incide hoje o ICMS? Em resumo, pela legislação. Circulação de mercadorias, transporte interestadual e intermunicipal, prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão
e repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza, e a entrada no território destinatário de petróleo e energia elétrica. Quando a gente viu e conversou em sala de aula sobre as maiores arrecadações do ICMS no estado da Paraíba, a gente viu que tinha a Petrobras e nós vimos que tinham empresas de combustível, ou empresas de energia elétrica também como maiores contribuintes. Todo mundo depende de combustível, direto ou indiretamente, para sobreviver, e todo mundo depende de energia elétrica. É difícil ter uma casa que não tem energia elétrica. Então, a arrecadação é extremamente voraz nesses dois itens aí. E aí, até quando a gente abre a nossa conta de energia, a gente vê o peso da tributação no meio do caminho referente a essa atividade. Assim como o IPI, o ICMS ele tem duas características fundamentais. A primeira característica é a não cumulatividade. Ou seja, se A comprou uma mercadoria de B e B revendeu essa mercadoria para C, então o imposto da venda de A sobre B você pode abater na hora que você, B, vai vender para o consumidor final C. Então, uma das características é a cumulatividade. Então, o imposto destacado na compra, você pode abater do imposto da venda e recolhe só a diferença tributária para o seu estado. E a seletividade é uma característica presente no IPI e no ICMS. Quanto mais supérfluo for um bem, maior tende a ser a sua alíquota. Perfumes, munições, bebidas alcoólicas, cigarros, etc. Quanto mais danoso for um bem à vida ou dispensável, a alíquota tende a ser maior. Então, na Paraíba, nós temos uma alíquota geral de 18%, mas esses itens eles podem chegar a ter uma alíquota de 25%. E quando a gente for conversar sobre o IPI, essas alíquotas são ainda mais ferozes, tá certo? Então, não cumulatividade, abater o imposto da compra no imposto da venda, e seletividade, ou seja, quanto mais supérfluo ou dispensável à vida for um bem, maior tende a ser a alíquota deles, beleza? Então, seletividade, não cumulatividade. Isso praticamente vai ser cobrado nas nossas avaliações e em qualquer exercício que a gente fizer. Não misture. Cumulatividade, não cumulatividade está relacionado a compensar o imposto da compra na venda. E seletividade está ligado a alíquotas diferentes para produtos essenciais ou não. Então, fazendo essa recapitulação aí básica, vamos corrigir a nossa atividade que a gente passou semana passada, um exercíciozinho de 6 questões. E aí, tipo, embora vocês e a sala 7 tenham a mesma ementa, eu procuro fazer exercícios diferentes até para que vocês foquem na sala de vocês e a 7 foque nas atividades da sala 7, para evitar a troca de exercícios. Assim, a gente procura respeitar as características de cada turma, embora a ementa seja a mesma. Então, eu sempre passo exercícios diferentes de acordo com as minhas turmas, tá certo? Então, o exercício que veio para vocês da sala 1 foi um exercício de 6 questões, bem bacana, bem prático e bacana demais para a gente assimilar conceito. Então, vamos lá. A primeira questão era basicamente um verdadeiro ou falso, sobre todos os conceitos de tributos que nós vimos lá atrás. Então, os principais meios disciplinadores dos tributos são a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Certíssimo! Todo tributo ele é regulamentado pela Constituição Federal e tem o seu apoio no Código Tributário Nacional. E aí depois vai para as leis ordinárias, leis complementares, decretos e assim sucessivamente. Mas qualquer tributo é amparado primeiro na Constituição e depois no Código Tributário Nacional. Então está corretíssimo esse item. O segundo item. O conceito de tributo está associado à prestação pecuniária compulsória, instituída mediante lei. Mais uma vez, a gente até marcou essas palavras lá atrás no nosso material. Deixa eu voltar aqui. Prestação pecuniária compulsória, ou seja, algo que é pago em dinheiro e algo que é obrigado você pagar. Raras exceções, ninguém está livre de pagar tributo. Então, o conceito está associado à prestação pecuniária compulsória instituída mediante lei. Corretíssimo esse embasamento. As multas de trânsito, juros de mora e penalidades documentais também são considerados tributos. Erradíssimo. O que a gente falou lá no nosso conceito? Sanção de ato ilícito.
Sanção de ato ilícito não é tributo, é pagamento por descumprimento de lei. Então, é uma penalidade. Penalidade não é tributo, tá certo? Penalidade é punição. O que for punição não é considerado tributo. Dentre as espécies tributárias do sistema brasileiro estão os impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Exatamente as 5 modalidades que nós temos. Então, corretíssima essa questão. Pulando para os outros itens, em caso de calamidade ou guerra, a União pode instituir modalidade tributária chamada contribuição de melhoria. A gente começou a botar as casquinhas de banana aqui. Contribuição de melhoria é valorização imobiliária decorrente de obra pública. Calamidade ou guerra é empréstimo ou contribuição compulsória. Então esse item está errado por isso. O valor arrecadado na modalidade tributária de contribuição especial será destinado geralmente para a manutenção do órgão a que essa contribuição é destinada. Falamos lá atrás. Se eu pago o meu CRC, o meu Conselho Regional de Contabilidade, então é para manter a minha fiscalização profissional da minha profissão, a fiscalização profissional dentro do meu estado. Perdoem a redundância, tá certo? Então, corretíssimo. A taxa é a modalidade tributária vinculada à obra pública que resulta em valorização imobiliária. Esse é o conceito de contribuição de melhoria. A taxa é decorrente de serviço público divisível a todos os contribuintes. Então está errado. O imposto de grandes fortunas, ou o nosso famoso IGF, embora previsto na Constituição Federal, não é regulamentado para sua cobrança e instituição. Corretíssimo. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário diz que se esse imposto for instituído, tá certo? E ele for cobrado para os bilionários brasileiros, a arrecadação pode chegar a 200 bilhões por ano, que é exatamente o que o governo federal está colocando aí na economia, em benefícios, em operações de crédito, para colocar o dinheiro no mercado decorrente dessa situação de calamidade pública que nós estamos vivendo, decorrente do Covid. Então, simplesmente com a arrecadação das grandes fortunas, a gente conseguiria custear essa calamidade que a gente está vivendo. Mas, vai perguntar ao Congresso se eles querem votar isso agora. Então, a primeira questão, verdadeiro ou falso. Eu espero que as nossas explicações aqui estejam claras e se por acaso ficar alguma dúvida, comenta aí no YouTube, comenta no nosso grupo para a gente poder esclarecer de uma forma mais elucidativa. Mas eu acredito que essa primeira questão a gente absorveu bem todos aqueles conceitos que a gente viu no começo do nosso vídeo. Classificação dos impostos. Então, a própria lista que eu disponibilizei para vocês aqui ao longo desse vídeo vai fazer com que vocês respondam a questão. Então, vocês vão colocar um Azinho se for municipal, B se for estadual e C se for federal. Dica importante. Estadual só tem 3. IPVA, ICMS e ITCMD. Então só existem esses 3 impostos, né? Federal ou municipal, nós só temos 3 também. IPTU, tá certo? ITBI e ISS. Então só vamos ter 3 municipais. E o resto, vocês verem aí, o resto é tudo federal. Então, nosso gabarito, IPI é federal, ITBI é municipal, ICMS é estadual, ISS é municipal, ITCMD estadual, IPI federal, acabou repetindo a questão, imposto de importação federal, imposto de exportação federal, imposto de renda federal, IPTU municipal, IPVA estadual, ITR federal. Então, é uma questão bem simples, mas que vocês têm que memorizar. Então, na dúvida, se está com dificuldade de memorizar, lembre-se dos 3 municipal, lembre-se dos 3 estadual, vocês já sabem que o resto é federal. Isso é uma dica por questão de prova e sempre vai cair esses tipos de tributo para vocês classificarem. A questão 3, eu dou 4 assertivas e vocês vão julgá-las como verdadeiro ou falso. E depois gabaritar para a gente. Então, a gente falou, antes da gente entrar em ICMS, a gente falou sobre imunidade, isenção e não incidência. Imunidade está prevista lá no artigo 150 da Constituição Federal e não se modifica. A imunidade é prevista na Constituição Federal. Então, só com
se modificar a Constituição, se modifica a imunidade. Então está na nossa lei maior, na nossa Carta Magna. Então, a imunidade é uma proteção dada pela Constituição Federal ao contribuinte. Verdadeiro. Quem tem direito à imunidade hoje? Partidos políticos, templos de qualquer culto, templos religiosos de qualquer culto, o papel destinado à fabricação de livros, jornais ou periódicos e transações entre União, estados e municípios entre si. Então, basicamente, esses órgãos aí não são imunes de se cobrar tributo sobre suas receitas. A isenção é a etapa tributária após a hipótese de incidência e fato gerador que resultou em alíquota ou imposto a pagar zerado. Também é verdadeiro esse item 2. A isenção é o quê? Pois vamos lá, gente, mais uma vez, vamos pegar aquele exemplo que eu falei em sala de aula. O nosso imposto de renda pessoa física, ele é devido para quem ganha acima de R$ 1.903. Para quem ganha abaixo, você é devido pagar imposto de renda, só que a alíquota é zero. Então, qualquer coisa vezes zero dá zero. Mas, pelo simples fato de trabalhar e ter renda, você está no raio do imposto de renda. Agora, só que no meio do caminho você está com uma alíquota zero. Mas, você está no raio de ação. As igrejas e templos de qualquer culto possuem a prerrogativa legal de isenção. Não é isenção, é imunidade. Então, esse item está falso. E o quarto item, o papel destinado à fabricação de livros, jornais e periódicos está protegido pela imunidade da Constituição Federal. Verdadeiro. A gente conversou em sala de aula que isso está previsto lá no artigo 150 da Constituição Federal. Então, o 1 está verdadeiro, o 2 está verdadeiro e o 4 está verdadeiro. Então, a alternativa correta é o item B de bola. Beleza? A brincadeira vai começar agora, que é a parte de cálculos, tá certo? Então, o nosso item 4... eu até cometi um erro e peço desculpas. Eu dei o valor de compra, mas não dei o valor de venda. Então, eu estou até me corrigindo aqui. Em todas as questões, no item 4, o valor de compra foi 50 mil e o valor de venda foi 100 mil reais. Então, só para vocês verem a diferença tributária que vai ser, no final, recolhida para o estado da Paraíba. Então, nas 3 situações, foi 50 mil a compra e 100 mil a venda. Mas a compra de origem, e aí a gente tem aquela tabelinha de estado de origem e estado de destino, mas não se preocupem em decorá-la, eu coloquei para vocês aí. Nós temos que o estado, uma compra que é originária da Bahia com destino à Paraíba, a alíquota interna de ICMS é 12%, alíquota externa, perdão. Uma compra que foi feita no Rio Grande do Sul com destino à Paraíba, 7%. E uma compra da Paraíba para a Paraíba é 18%, aí não tem boquinha não. Então, o imposto da compra é basicamente o valor da compra vezes a alíquota interestadual do tributo. Então, 50 mil vezes 12%, 6 mil. 50 mil vezes 7%, 3.500. 50 mil vezes 18%, 9 mil. Então, nós congelamos aqui o imposto da compra. E consideramos nas 3 situações que as vendas foram feitas dentro do estado da Paraíba. Então, 100 mil reais a 18% dá 18 mil em qualquer situação. Então, qual vai ser a diferença do imposto a recolher? É o imposto da venda menos o imposto da compra, que está aí. Na primeira situação, 18 menos 6 dá 12. Na segunda situação, 18 menos 3.500 dá 14.500. E na terceira situação, 18 menos 9 dá 9 mil. Então, bem simples a resolução desse quarto item, tá certo? Espero que com essa tabelinha esteja claro para todo mundo. Se não tiver, a gente explica novamente, a gente tira as dúvidas, mas o importante é que todo mundo absorva. Eu só posso avançar para um próximo tema se todo mundo está entendendo essa questão, tá beleza? Questão 5. A questão 5 e a questão 6, elas são o mesmo estilo. São aquelas questões... Vai descarregar aqui, peraí. São aquelas questões... Peraí, pessoal, só botar um tabinho aqui. Beleza. São aquelas questõezinhas que envolvem quantidade X comprada, quantidade X vendida e no final vai sobrar estoque. Então a gente tem que calcular preço unitário, a gente tem que saber a parte do estoque que a gente vendeu e a parte do estoque que sobrou. A parte do estoque que a gente vendeu é custo e a parte que sobrou é o valor do estoque, tá certo? E também a gente está entrando na DRE, que é a questão de lucro bruto, né? Então, é aquela questão, receita líquida de vendas menos custo líquido. Então, já destacado os impostos. Então, receita menos custo igual a lucro bruto. Então, fiz um roteirinho que não está fugindo do nosso roteiro que fizemos em sala de aula. Então, a questão 5 é o seguinte.
Considerando uma compra de 50 mil unidades de mercadorias originárias do Rio Grande do Sul com destino à Paraíba, 7% de ICMS. E essa compra foi de 150 mil. E sabendo que 60% dessas mercadorias foram vendidas dentro da Paraíba por 180 mil. Então a questão pede estoque final, diferença de ICMS e lucro bruto. Vamos separar alguns dados interessantes nessa questão, tá certo? Primeira coisa, 50 mil unidades foram compradas por 150 mil. A gente vai ter que tirar o ICMS da compra para a gente recuperar lá na frente. Uma coisa que se pediu na questão, se eu vendi 60% dessas mercadorias, então quantos por cento sobrou no estoque? Eu comprei 100% de mercadoria. Eu vendi 60%, então 40% foi o que sobrou no estoque. Gravem essas porcentagens. E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer, separar, tá certo? Separar o... Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar uma... Acho que não vou conseguir puxar a caneta não, mas tudo bem. Eu vou tentar circular aqui no mouse para vocês. Primeira coisa, a gente comprou mercadorias por 150 mil. Vamos destacar o ICMS. 7% de 150 mil, 10.500. Então, as compras líquidas ficaram 150 mil menos 10.500, 139.500. Então, beleza. Segunda coisa, nós compramos 150 mil unidades dessa mercadoria. Então, 139 mil dividido por 50 mil unidades, quantidade total comprada, vai dar um custo unitário por unidade de 2,79. Então, um custo unitário, 2,79. Custo unitário por unidade é peso. Desculpem a redundância. Então, 139.500 dividido por 50 mil, 2,79. Isso é o valor de uma unidade líquida de imposto. Então, a gente tem 50 mil unidades. 60% a gente vendeu, 40% sobrou. O que a gente vendeu é custo. O que sobrou é estoque. Então, vamos lá. 60% de 50 mil unidades dá 30 mil unidades. Então, de 50 mil, 30 mil eu vendi. 30 mil a 2,79 dá 83.700. Já achei meu custo. É o que eu vendi vezes o custo unitário. 83.700. Passando para o próximo slide. Se eu vendi 60, sobrou no estoque 40%. Então, 40% de 50 mil unidades, que foi o que eu comprei, dá 20 mil unidades. Então, 20 mil a 2,79, 55.800. Quer tirar a prova dos 9? Some o custo com o estoque para ver se não dá o valor líquido lá em cima. Se eu somar 55.800 com 83.700, vai dar 139.500. Então, se você pode tirar a prova dos 9 aí para saber se está fazendo a coisa certa. Primeira coisa, destaquei o ICMS da compra. Segunda coisa, achei o custo unitário. Depois vou separar o que é custo, o que é estoque. Esse exemplo é diferente da questão 4. Na questão 4, eu comprei tudo e vendi tudo. Então, é muito mais simples. Aqui sobrou estoque. A gente tem que entender isso, porque até na contabilidade, custo vai para um canto, estoque vai para outro canto. Nunca esqueçam disso. O que eu vendi, custo. O que sobrou, estoque. Estoque vai para o ativo. Custo vai lá para a DRE, tá certo? Nunca esqueçam disso. A apuração das vendas, né? Então, nós temos aí... Nós vendemos 30 mil mercadorias por 180 mil. A gente vendeu... nós vendemos 60% lá da compra. Então, 180 mil, esse dado já foi fornecido na questão, a 18% de ICMS, 32.400. Então, as vendas líquidas é o valor das vendas brutas menos o ICMS. Então, 180 mil menos 18% vai dar 147.600. Nós já achamos o custo, nós já achamos a venda líquida. Então, quem é a DRE? Receita líquida de vendas menos custo. Então, tá aqui, né, do lado. Receita líquida 147, custo 83.700. Então, achamos um lucro bruto de 63.900. E na apuração do ICMS, nós temos o ICMS da venda 32.400, o ICMS da compra tá aqui, ó, 10.500. Então, a diferença a recolher de ICMS para o estado da Paraíba, 21.900. E aí, nessa questão, nós fizemos... tiramos o ICMS da compra, achamos o valor unitário, separamos o que a gente vendeu do que a gente não vendeu. O que a gente vendeu é custo, o que a gente não vendeu é estoque.
Destacamos o imposto da venda e depois montamos a nossa DRE. A questão 5 é isso, pessoal. Prestem atenção nessas duas lâminas da questão 5. Se vocês entenderem essa 5, a 6 é rigorosamente do mesmo jeito. E é para ela que a gente vai agora. Considerando uma compra de 40 mil camisas por 1.600.000, com origem em Pernambuco e destino final a Paraíba. Restou 30% no estoque. 30% dessa compra foi para o estoque. Olha. Certo? Vamos lá. 30% sobrou. Então eu vendi 70%. As questões de concurso, as questões de exame de suficiência são cobradas muito por essas lógicas. Então, se eu fiz uma compra e dessa compra que eu fiz 30% sobrou no meu estoque, significa que 70% eu vendi. Então, nós temos aí no meio do caminho que 70% vai ser o nosso custo. Essas vendas foram realizadas dentro do estado da Paraíba a R$60 a unidade. Aqui tem só uma casquinha de banana, né? Na outra já deu o valor total da nota. Né? Já disse que a venda foi 180 mil na questão 5. Na 6, eu disse que eu vendi 70% dessas mercadorias por R$60 a unidade. É só uma multiplicaçãozinha que a gente tem que fazer. Então, seguindo o mesmo roteiro da questão 5, o mesmo roteiro. Primeira coisa, eu tenho uma compra de 1.600.000 e o ICMS foi dado aí de 12%. Então, 12% de 1.600.000, 192.000. Então, nós vamos tirar o valor da compra menos o ICMS, dá 1.408. Então, a compra líquida, 1.408. Se eu tivesse vendido todas as minhas mercadorias, esse seria o meu custo. Mas eu vendi 70% e 30% foi para o estoque. Então, 70% é custo, 30% é estoque. Então, o meu custo, 70% de 40 mil unidades dá 28 mil unidades. A unidade custa R$ 35,20, que foi 1.408.000 dividido por 40 mil. Então, o custo unitário líquido ficou R$ 35,20. Então, de 40 mil unidades, 70% ou 28 mil unidades eu vendi. Então, essa venda é custo. Então, 28 mil vezes 35,20 dá 985.600. Então, nosso custo nós já achamos. O que sobrou, 30%, que foi dado na questão, é estoque. 30% de 40 mil unidades dá 12 mil unidades. Então, 12 mil vezes 35,20 dá 422.400. Mais uma vez, se quiser tirar a prova dos 9, some o valor do estoque, some com o valor do custo, vai ter que dar 1.408.000. Aí você já sabe se a coisa bateu ou não. Vamos fazer agora as vendas. Eu vendi 28 mil unidades. Por que 28 mil? Foi a quantidade que está lá no custo. Eu vendi 70% de 40 mil unidades. Então, 28 mil unidades a R$60 cada unidade vai dar 1.680.000. Então, meu valor bruto de venda, 1.680.000. A venda foi realizada dentro do estado da Paraíba. Então, 18%, dá 302.400. Então, a venda líquida, ou seja, a venda bruta menos o ICMS, 1.377.600. E aí a gente já consegue montar a nossa DRE. 1.377.600 a nossa venda, 985 o nosso custo, que está lá, que está aqui. Então nós achamos um lucro bruto de 392.000. Olha como é importante a questão de formação de preço de venda. Não se pode colocar um preço de venda lá embaixo, porque senão o lucro bruto... Do lucro bruto a gente ainda vai tirar as despesas administrativas para fazer o lucro líquido. Olha a questão da importância de se saber já de cara qual vai ser o seu preço de venda. A carga tributária é pesadíssima, os custos são pesadíssimos e se não ficar atento a isso, o lucro bruto vai ser todo consumido com despesa administrativa. E aí o cara vai ter lucro zero, quiçá prejuízo. Então... Só pegando um paralelo. Mas voltando aqui para o nosso tema, nós temos receita líquida de vendas 1.377.000, custo 985, lucro bruto 392. O ICMS da compra, da venda, 302.000 está aí. O ICMS da compra cheia, 192, está no slide anterior. Então, a diferença de ICMS nesse exemplo para recolher para Paraíba, 110.400. Espero que vocês tenham entendido o exercício. Vejam esse vídeo, voltem quantas vezes for necessário no tempo de vocês, e se por acaso ficou alguma lacuna ou algo que vocês não entenderam, vamos conversar no grupo, vamos incentivar o debate,
E eu espero que vocês tenham gostado desse sistema de videoaula durante esse período que a gente não está presencial. E se gostaram, a gente vai continuar a trabalhar dessa forma. Então eu espero o feedback de vocês. Boa noite a todos e tamo junto, viu, pessoal? Um grande abraço e contem comigo.